Amados irmãos, irmãs, queridos do Senhor, hoje é um dia atípico, um domingo atípico. Esse momento todos nós deveríamos estar nos reunindo no templo, na nossa igreja, mas por motivos de uma grande necessidade, nós tivemos que nos reunir em casa. E eu estou aqui na igreja do Jordão, preparando essa mensagem para você, em nome de Deus, e esperamos que o Senhor possa assim falar e nos motivar e nos edificar. Fechamos o templo, mas nós não fechamos a igreja. Isso é muito importante. Fechamos o templo, não porque nós estamos sofrendo uma perseguição política ou porque nós estamos sofrendo uma perseguição ideológica. Fechamos o templo para cuidar e proteger a nós e aos outros. Fechamos o templo por testemunho a obedecer às autoridades que vêm se empenhando para combater um grande mal que nos assola e atemoriza. Uma doença generalizada que afeta o mundo, uma pandemia, o novo coronavírus, Covid-19. Embora o templo tenha sua relevância em nossas vidas, pois a Assembleia dos Santos, ela tem a permissão de Deus, ela tem a orientação de Deus. O autor, a carta aos Hebreus, ele exorta que nós não devemos deixar de congregarmos. O templo nos abriga para o nosso desenvolvimento e o nosso amadurecimento cristão, nosso amadurecimento na fé. Mas o templo não é o único lugar aonde a gente possa adorar. E claro, o bom seria se estivéssemos aqui, mas diante de toda essa situação, o melhor é estarmos adorando a Deus em nossos lares, com os nossos familiares. O nosso momento é um momento de crise, afetado por uma pandemia que nos preocupa inclusive no futuro, podendo desencadear uma crise econômica. Pois veja bem, o comércio fechou, a indústria está fechada, o Estado também fechou, ou seja, a economia não gera, a economia não se mexe, e isso pode desencadear problemas sociais, como desemprego e até mesmo com o aumento da pobreza. Esses dias têm anunciado ao mundo que todos nós somos iguais, ricos e pobres. As grandes potências do mundo, como aquelas mais frágeis, todos estamos sujeitos a uma mesma doença, por um vírus que a gente sequer consegue enxergar. Além da doença, existe o fantasma dessa profunda crise econômica, como nós já citamos. Mas surge ainda uma terceira preocupação ou uma terceira consequência, que são os transtornos emocionais. Pessoas estão substituindo um simples medo por pânico. Ora, é claro que tudo o que está acontecendo é necessário. Ficar em casa, a mídia está passando dados como a doença está crescendo, aumentando o número de casos em nosso país, isso a fim de nos alertar cada vez mais, nos conscientizar cada vez mais, mas é claro que por um lado também isso pode trazer outras consequências, como nós já falamos, agravar uma crise econômica e também trazer alguns transtornos emocionais. Ora, a nossa reflexão nessa noite é para que
nós possamos, à luz da palavra de Deus, sermos orientados, a fim de que nós, que estamos sujeitos forçadamente a passar por tudo isso, como devemos passar com equilíbrio, como devemos passar com tranquilidade. Hoje pela manhã nós falamos que em tempos de crise, o melhor é orar. E agora à noite eu quero falar que em tempos de crise, o melhor é confiar, o melhor é crer nas providências do Senhor. Bem, nós temos 3 coisas que precisamos fazer, talvez 2 delas é o mais comum, que é o confiar. Em que nós devemos confiar? Nós devemos confiar, nós devemos crer, aceitar a soberana vontade de Deus. É nisso que nós confiamos, que Deus é soberano. E nós cremos nesse Deus soberano. À medida em que você crê no Deus soberano, você crê que tudo depende dele, que nada foge ao seu olhar. Deus sabe de todas as coisas. Os salmos que nós lemos, o Senhor, porém, reina para sempre, e seu trono executa o julgamento, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O que a gente percebe, que o governo de Deus, que o poder de Deus está acima de todos os poderes da face da terra. Ninguém é maior que Deus, e nem mesmo essa gripe, nem mesmo essa doença que assola o nosso país. Essa doença está sujeita à lei da natureza, mas ela não está sujeita à lei de Deus. Deus é superior a tudo isso, e Ele sabe de tudo isso. O porquê Ele permite, talvez seja essa a nossa interrogação, mas como nós que cremos nessa autoridade de Deus, nós que cremos na soberania de Deus, nós então simplesmente compreendemos e sabemos que Ele é perfeito e que a sua justiça ela é perfeita e que Ele governa com imparcialidade, e diz a palavra que Ele governa as nações. Ele governa as nações. O seu poder está acima de todas as coisas. E é nisso que nós sustentamos a nossa vida. Não fique preocupado, não fique nervoso, não fique tenso, não fique ansioso, não fique ansiosa. Apesar dessa nuvem que se estabelece e que está pairando sobre nossas vidas, mas nós precisamos saber que o sopro de Deus, essa nuvem pode ser dissipada com um simples sopro de Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre a sua vida, Ele é soberano sobre você. Portanto, creia de que Deus é soberano. A segunda coisa que nós precisamos aceitar e viver o que já aprendemos é que Ele está no controle. Se Ele reina para sempre, o seu trono executa o julgamento, Ele julga o mundo com justiça, tudo está sob o controle de Deus. Você não precisa se apavorar, porque o que pior pode acontecer àqueles que creem no nome de Deus? Nada. Nós confiamos no Senhor. Coloque a sua ansiedade e entenda que Deus está no controle. E quando eu digo que Deus está no controle, eu digo isso alicerçado, eu digo isso convicto, porque assim está na sua palavra. Assim nós cremos e assim precisamos viver esses dias. E saber que Deus está no controle é você exercitar a sua fé, é exercitar essa crença que nos leva ao descanso, por saber que nós estamos
acolhidos, abraçados no braço do Pai. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos ampara. Eu não estou nem mais falando de estarmos livres da enfermidade, mas eu estou falando da crise que nós vivenciamos por acreditar, talvez, que todos estão contaminados e que não tem mais solução e que está tudo num desespero só. Creia que Deus está no controle e deixe Ele controlar a sua vida e a tua ansiedade também. E em terceiro, pela fé em Deus, não transforme. Veja bem, você que crê em Deus, não transforme o seu medo em pânico. O medo, ele é saudável. Nós nos protegemos à medida em que nós temos medo. Nós nos preservamos à medida em que nós temos medo. Nós nos cuidamos à medida em que nós temos medo. Mas quando o medo, ele ultrapassa essa barreira de uma normalidade, ele se torna algo mais exagerado, aí ele pode sim causar problemas emocionais como depressão, ansiedade, pânico e tantas outras coisas. E nós precisamos cuidar disso. E como fazemos isso? É claro, olha o que nós já falamos, Deus é soberano, Deus está no controle. Se nós cremos, nós precisamos trabalhar essa fé em nossas vidas. Eu não preciso ficar preocupado e achando que o mundo todo está contaminado e que eu vou ficar contaminado também. As autoridades, por exemplo, elas dizem o seguinte: olha, você deve evitar ir ao mercado, por exemplo. Não quer dizer que você não tem que ir ao mercado. Você vai quando necessário for, e você precisa ir quando necessário for. Vai à farmácia se necessário for. O fato de você ir ao supermercado não quer dizer que todos os lugares que você pisou, que você botou a mão, com quem você conversou, está contaminado. À medida em que você sai de casa, quando você retornar, você só toma os cuidados que são preventivos, e não os cuidados porque você está com medo de estar contaminado, ou de ter pego essa enfermidade, ou desse vírus estar em você. Portanto, há uma maneira diferente da gente encarar isso, há uma forma diferenciada. Se você está ansioso porque não tem o que fazer, coloque a tua ansiedade aos pés do Senhor, e Deus tem te dado tantas possibilidades. Momento de orar, refletir na palavra de Deus, entrar em contato com amigos que você talvez não tenha conversado, chamar esses amigos para oração, revelar o amor de Deus a essas pessoas, tantas coisas. Estar unido em família, fazer algo diferente, algo novo, um almoço, uma janta, um lanche, enfim, nós muito podemos fazer em família. Deus está permitindo que nós tenhamos um momento em família. Quanto tempo da nossa vida a gente não consegue ficar tantos dias em casa, conversando, vendo bons filmes, ouvindo talvez boas músicas, tendo bons papos, melhorando os nossos relacionamentos, enfim. Nós podemos transformar isso em algo saudável também. No entanto, não deixe que esse pânico, não deixe com que as informações, elas amedrontem você. Primeiro, porque você tem um Deus soberano. Segundo, porque você tem um Deus que está no controle. E terceiro, porque você crê nesse Deus soberano e nesse Deus que está sob controle. E se você crê nisso, esse medo, ele precisa ser um medo natural. Esse medo precisa ser um medo não naquela expectativa de que você está doente, na consciência de que você está doente, mas com a consciência de que você está simplesmente fazendo algo para se proteger os outros, como uma maneira de prevenção. Portanto, é assim que nós estamos sendo recomendados. Amados, queridos irmãos, queridas irmãs, que o Senhor possa
entrar de fato em nossas vidas e que você creia, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor absoluto. Essa enfermidade não está, nada está na impossibilidade de que Deus possa trazer solução. Creia, descanse, relaxe a sua vida, refletindo na palavra, confiando nas promessas de conforto do Senhor para as nossas vidas. Não vamos deixar a nossa vida física ser abalada. Não vamos deixar a nossa vida emocional ser abalada. E não vamos permitir com que a nossa vida espiritual ela seja abalada. Mas firmemos os nossos passos no Senhor, porque Ele é Deus. O Senhor é abrigo, versículo 9 diz, o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Se você está aflito, refugie-se no Senhor, porque Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Que a graça do Senhor, que a misericórdia de Deus cubra e se renove por mais uma vez sobre nossas vidas e que tenhamos uma semana de paz. Que Deus nos abençoe. Amém.